Olá, minha gente! Meu nome é Professor Ricardinho, muito bem-vindos ao canal Mundo da Água. Esse canal que tem o objetivo de ajudar aquelas pessoas que têm interesse em aprender hidráulica, aquelas pessoas que têm interesse em conhecer mais sobre a hidráulica residencial. Na verdade, gente, esse programa não tem fins lucrativos. Obviamente, se eu tiver um lucro disso, eu posso até ter, mas a minha intenção não é ter lucro. O único lucro que eu tenho é a satisfação de saber que as pessoas estão aproveitando o programa, estão aprendendo, estão conhecendo. É a maior felicidade minha. Não tenho patrocinador. Todos os produtos que eu tenho aqui são produtos que são adquiridos por mim mesmo, né? E eu faço isso com o maior desejo de que eu possa, através do nosso programa, ajudar as outras pessoas. A você ter uma profissão, quem sabe, a você ter uma nova luz na sua concepção, né, no seu modo de pensar. Uma nova saída para a vida. Esse é o intuito do nosso programa, fazer as coisas certas. Por isso que eu peço a você, né, que você comente, se você gosta do nosso programa, você faça o seu comentário, você deixa um likezinho, um joinha lá, se inscreva no nosso canal, fale para as outras pessoas, espalhe a boa nova, fale, ó, fulano, pô, tem um canal bacana lá na internet, por que você de repente, né? O bem, ele é transformado assim, né? A gente vai transformando o bem, a gente vai fazendo o bem. De repente, né, tem aquela pessoa que está desanimada da vida, que não tem um serviço, não tem uma profissão definida, quem sabe? Né? Não é essa pessoa que está faltando aqui no nosso programa. Então deixa o like, faça o seu comentário, tá certo? Se inscreva no nosso canal, frequente a nossa página no Facebook. Hoje nós iremos falar sobre onde ocorrem os vazamentos. Vocês lembram que no encontro passado nós falamos por que ocorrem os vazamentos. Nesse encontro de hoje nós vamos falar onde ocorrem os vazamentos. Professor, mas onde ocorrem os vazamentos? Gente, eu fiz aqui uma plantinha baixa, na verdade uma plantinha baixa feita à mão assim, mas é mais um croquis. Você sabe o que é croquis? Croquis é um esboço, né? Você faz um desenho assim, meio rápido, sem muitos detalhes técnicos, né? Para você ter uma ideia. Então eu fiz aqui essa plantinha para demonstrar para vocês, né, como é que é feito, a gente voltar lá, né, como é que é feita a distribuição de água, né, e como é que essa água entra no nosso imóvel. Mas por que eu tenho que saber disso? Porque a partir do momento que eu vou buscar um vazamento, minha gente, eu tenho que ter uma visão global de tudo que acontece, ou de tudo que pode acontecer. Aqui nós temos um terreno onde tem uma casa. Depois eu vou dar um zoom, vai melhorar essa imagem. E aqui a gente tem um outro terreno vazio. Isso daqui vai, né? Outro aqui e outro aqui. O que acontece? Aqui nós temos a rua. E no meio dessa rua nós temos uma rede de esgoto. Tá certo? Que é a rede de esgoto. Eu fiz aqui, eu fiz de verde só pra gente destacar. Né? E aqui eu fiz uma rede azul como representando a rede de água. Bom, o que acontece, minha gente? O que acontece? Quando a gente tem a rede, essa rede chega na nossa casa, ela não chega por um acaso. Deixa eu sinalizar aqui, acho que eu vou sinalizar de preto. Vejam vocês, olha aqui, que interessante. Aqui é um terreno, aqui é outro terreno, tá certo? Aqui é outro terreno, tá? Estamos fazendo de conta, tá bom? Bom, aí o que acontece? Mas esse faz de conta é um faz de conta que acontece.
Você olhando os mapas do terreno, você vai ver que onde passa a rede de água, né, a ligação de água, a rede de água, né, a maioria das vezes as pessoas, as empresas públicas, elas fazem o quê? Elas puxam o ramal, né, na mesma direção do lote oposto, do lote de frente, né? E também já aproveitam, tá? E puxam também o quê? O esgoto. Geralmente o esgoto, ele vem na mesma valeta, ó. Ele vem na mesma valeta e vai para dentro da casa, acompanhando a rede de água fria. Depois nós vamos discutir o que a norma fala sobre isso, né? A norma, ela fala assim, olha, né, a rede de esgoto, ela tem que ficar separada da rede de água. Mas tudo bem. Aqui nós temos então duas redes entrando, tá certo? Nós temos aqui duas redes, a rede de água e a rede de esgoto. Então, eu falei para vocês que geralmente os ramais, eles ficam bem de frente um do outro. Então, se você for aí no seu bairro, aí na sua casa, e for em frente, você vai ver, você começar a observar, você vai ver que o hidrômetro do seu vizinho da frente, ele é geralmente na mesma linha do seu. Acontece que há casos que são cidades antigas, a gente está falando, sei lá, para o mundo inteiro, então tem casos que realmente é aqui no meio. Tá certo? A rede, o ramal, ele entra aqui no meio. Só que se ele entrar aqui, geralmente entra aqui também. Tá? Por que que os caras fazem isso, né? Por que que as empresas públicas fazem isso? Para vir com a máquina aqui, eles já, com a máquina eles rasgam a rua e faz uma valeta só. Tá certo? Faz uma valeta só. Mas por que, professor, é importante eu saber isso? Né? Por que que eu preciso saber isso? Justamente pelo aquilo que eu já disse. Você tem que ter uma visão, tá certo? Do que acontece. Já tem uma pré-visualização, né? Você chega na casa do seu cliente, você vem aqui, teu hidrômetro está girando. Gente, a partir do hidrômetro para frente, na verdade, é o seguinte. Aqui, gente, nós temos o nosso ramalzinho de entrada. Lembra da nossa rede pública? Né? Temos ramal de entrada. Nós temos aqui uma tomada de água, tá certo? Geralmente, gente, nas casas, as empresas públicas ainda, né, nas casas antigas, possui esse registro aqui na calçada, né, que é um registro da empresa pública, a gente não deve mexer, é um registro público. Tá certo? Bom, aí o que que acontece? Nós temos aqui o nosso registro do cavalete, né? Aí nós temos o nosso cavalete, né? Nós temos os tubetes aqui, o lacrezinho, né? Vocês lembram lá do nosso encontro de ramais? Tá lembrado? Eu vou deixar lá nosso endereço no final do nosso encontro de hoje para falar, para vocês darem uma olhada lá sobre ramais, tá certo? Gente, o nosso curso, ele é um curso, os nossos encontros, né, eles são acumulativos, tá certo? Não adianta você querer hoje olhar o nosso encontro e falar assim, não, vou começar a partir de hoje, né? Tem muita coisa que a gente já ensinou, sobre pressão, não é verdade? É MCA, lembra que é MCA, o manômetro, como é que se usa o manômetro, o ramal, tá certo? Gente, isso tudo é base da formação, nós precisamos saber. Se você quiser ser um profissional, se você quiser ser uma pessoa que conhece um pouco sobre hidráulica, você tem que fazer um esforço e assistir esses programas. Eu digo esforço, né? Porque hoje em dia tudo é rápido, né? Eu vejo, gente, assim, na internet, pessoas com 200, 100 mil acessos, né? Aí o pessoal fala 2, 3 minutos lá e... Bom, não sei.
O mundo hoje está muito corrido. Mas não se engane, minha gente, não dá para aprender as coisas de forma rápida, como hoje é passado um fast food, né? É tudo muito rápido, tudo muito em cima, né? Tudo muito cru. Na verdade é tudo muito cru. Então esse curso nosso, ele é dado realmente com uma certa paciência, né? Você tem um certo tempo para você aprender, para você olhar, para você pesquisar sobre o assunto. Por isso que às vezes a gente não posta um vídeo atrás do outro, tá certo? Porque realmente tem que ser com tempo. Por falar nisso, comente comigo, né? Se está sendo rápido, se está sendo atrasado, se está demorando, se está bom, se não está. Tá certo? Então nós temos aqui o nosso ramal de entrada, tá certo? Grande parte dos vazamentos, minha gente, ocorrem no ramal de entrada. E também no hidrômetro, nas conexões dos nas conexões do cavalete, perdão. Nas conexões do cavalete. Na verdade, minha gente, o cavalete, ele é de propriedade, geralmente é de propriedade da empresa pública. Só a empresa pública pode mexer no cavalete. Mas, Ricardinho, aonde que eu, como instalador hidráulico, aonde que eu, como proprietário da casa, posso interferir, posso medir? Essa torneira fui eu que comprei, então ela é minha, é sua. Só que o cavalete não é seu, mesmo sendo você que tenha comprado, tá certo? Né? A empresa pública geralmente impede que a gente mexa nesse sistema. Dos motivos é por causa de fraude, tá certo? E outro motivo é o seguinte: a pessoa ela não pode, por exemplo, quebrou meu registro lá da calçada e eu vou pedir para um instalador hidráulico vir trocar. Não, você tem que pedir para a empresa pública. Por quê? Porque a empresa pública geralmente proíbe você de mexer nesse hidrômetro, nesse registro aqui. Ah, mas por que proíbe? Eu não vou fazer nada. Tá certo, mas na hora que você mexe nesse registro aqui, você está mexendo com a água pública. A água que é de todos, tá certo? Então, quem tem o direito, a chancela, né, o dever de mexer com isso é a empresa pública. Tá certo? Bom, aí, voltando à nossa resposta, é o seguinte, a nossa pergunta é a seguinte: nós temos direito, tá certo? E até dever de zelar do nosso cavalete, tudo, mas o direito de, por exemplo, de caçar um vazamento é dessa conexão para frente. Na verdade, até a conexão, se quebrar quebrou o meu joelho ou a minha curva aqui do cavalete, é eu que troco? Não, o correto é a empresa pública que troca, que faça a troca. Obviamente, se estiver caindo lá, se estiver vazando demais, você vem aqui e faça a troca. Ah, mas eu preciso urgente mexer aqui, porque tá dando vazamento, vai cair tudo, tá vazando muita água, eu não posso ficar sem água. Bom, liga na empresa pública, tá? Se for preciso, você liga e pede autorização, até se for o caso, para romper o lacre. Aí você rompe esse lacre, tá certo? Se precisar romper os lacres, você rompe os lacres com autorização da empresa pública. Se possível, pega até um protocolo, tá certo? Que você foi autorizado. Aí você vem e começa a trabalhar aqui, no caso, nessa conexão. Essa conexão aqui, ela quebra muito, tá? Ela dá muito trabalho, né? Ela dá muito vazamento. Queria achar a palavra é certa. Vazamento. Mas por que isso acontece? Aí nós vamos ver por que isso acontece, tá certo? E agora eu vou mostrar também para vocês uma caixa, tá? A caixa de hidrômetro. Bom, minha gente, aqui é uma caixinha, né? Caixinha de hidrômetro, tá certo? É um desenho que eu fiz aqui também, meio fajuta, tá? Vocês não vão reparando meus desenhos não, porque a gente faz aquilo que é possível, né? Sim, dentro da capacidade da gente. Infelizmente o dom de desenho eu não desenvolvi. Não vou falar para vocês que eu não tenho, mas eu não desenvolvi esse dom, tá? Então vejam vocês, aqui nós temos um ramal, que é um ramalzinho de entrada, tá certo? Sobe aqui, tem um registro geralmente dentro da caixa. Esse registro a gente não tem acesso, tá certo? Esse registro, minha gente, substitui aquele registro do ramal antigo, tá certo? Do ramal do cavalete. Aí ele vem aqui, passa pelo hidrômetro,
tá? Geralmente só tem os tubetes, os lacres não, de caixa padrão não são lacres de plástico, eles são geralmente, aqui a gente tem os tubetes e tem um lacre de cabo de aço, geralmente embaixo. Tá? Aí a água já passou aqui, ela desce, tem um registro aqui, geralmente é um registro da casa, que é aquele registro que existia lá no cavalete, tá certo? E aqui tem uma torneira, e essa torneira é a torneira que fica ali no jardim. Obviamente, essa tubulação aqui, geralmente fica para o lado de dentro da casa. Aqui nós estamos olhando pelo lado de fora, e isso aqui geralmente fica pelo lado de dentro da casa. Tá? Aqui geralmente tem tudo tipo daquela telinha, aquela gradinha, né? Para proteger o hidrômetro, e o leiturista pega e consegue fazer a leitura acessível aqui. Tá certo? Então esse registro aqui a gente não tem acesso e nem é para mexer. Não devemos quebrar o lacre, e aqui nesse ramal vocês podem perceber que não existe mais aquele registro de calçada. Tá certo? O registro de calçada ficou aqui dentro. Então, minha gente, né, só para a gente enxergar um pouquinho melhor o nosso desenho, aqui nós temos a entrada, como eu já mostrei lá, do cavaletinho, né? E aí que começa a história de se encontrar o vazamento. Ah, seu Joaquim, seu João, seu Pedro, Marcos, André, Tiago, Maria, Ana, sei lá. Você foi contratar. Aqui nós temos uma entrada, o vazamento. Ou pediram para que você fosse na casa para analisar por que o seu consumo está alto. Vocês lembram que a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que nós fazemos é verificar o quê? O funcionamento do hidrômetro. Lembra? Né? O hidrômetro. Lembra do hidrômetro? Vai lá no nosso módulo onde está falando sobre hidrômetro. Aprenda sobre hidrômetro. O hidrômetro não gira sozinho. Lembra disso? Bom, aí nós começamos efetivamente a entrar na casa, né? Aí vejam você chega na frente da casa, você vê que o hidrômetro está do lado de cá, né? Está do lado direito, o cavalete está do lado direito, né? E você tem uma torneirinha aqui, por exemplo, uma torneira de jardim do lado oposto. Já acende uma luzinha amarela. Leva um papelzinho, se for o caso, faça um croquis, né? O que é o croquis? Croquis é um esboço, é um desenho, é bem isso aqui mesmo. Tá certo? Eu coloquei planta baixa, mas na verdade isso aqui a gente chama de croquis. Leve, é uma dica, pega um caderninho, bonitinho, organizado, mostre organização para o seu cliente. Você conquista seu cliente muitas vezes no seu visual, na sua maneira de falar, na sua maneira de trabalhar, na sua maneira de se comportar. Fale menos, pense mais, tá? Então, o que você vai fazer? Pega um caderninho, ó, a casa dele é desse jeito, ó. Vem aqui, pá, opa, tem uma torneira aqui. É um ponto que pode ocorrer vazamento? Pode. Ah, mas tava... Não, pode. Depois nós vamos pensar bastante esse desenho aqui. Nós vamos pensar bastante, conversar bastante sobre ele. Aí nós temos o que? Um ramal de entrada. Opa, aqui em cima tem uma caixa d'água. Tem caixa d'água na sua casa? Tem. Opa, essa caixa d'água, né, ela está subindo aonde? Geralmente você vê uma tubulação indo aqui, né? Obviamente, não é que você vê. Você já imagina, né? Porque tem uma área de serviço lá no fundo. Ah, então essa área de serviço, ela é do sistema direto? Hã? É do sistema direto? Tem que ter um manômetro. Vou medir aqui para ver se isso aqui é água do sistema direto. Não é verdade? Quantos MCA que eu tenho aqui? Preciso de ver. Ah, professor, mas como é que eu sei? Eu não estou um manômetro agora. Como é que eu sei se essa água aqui ela é uma água que é do sistema direto? É simples, só vir aqui no cavalete e fechar o registro. Fechou o registro, acabou a água aqui. Significa que essa água aqui ela é do sistema direto. Significa que eu tenho uma linha de tubulação aqui. E significa que eu posso ter um vazamento aqui. Tá? Aí eu vejo que tem um chuveiro. Nós estamos olhando só o quintal, hein, gente? Eu vejo que tem um chuveiro aqui, olha que bacana, um chuveirão, aquele chuveirão de gostoso, que o pessoal chega tarde, toma banho, coloca ele no muro, né? No muro geralmente de divisa e tal, ou tendo piscina ou não tendo, o pessoal põe isso aí. Bom,
Pode ser que tenha vazamento? Pode ser que tenha vazamento. Pode ser. É um ponto que eu tenho que marcar lá no meu croquisinho. Aí aqui tem alguma tubulação? Não. Ô, dona Maria, tem tubulação? Não. Ah, mas aqui a pia da cozinha tá aqui. Ah, tá. Então esse ramal aqui deve ser... ele deve abastecer a pia da cozinha. Posso ver se esse ramal é do sistema direto também. Aqui no caso do desenho, nós fizemos ele como sendo um ramal que abastece a pia da cozinha e o chuveirão no sistema direto. Lembra do sistema direto? Vê lá no nosso encontro. Bom, vocês estão vendo, gente, que uma coisa vai precisando da outra? Bom, aí nós temos aqui, o que eu fiz? Sinalizei de verde, né, a tubulação que sai da caixa d'água. Puxa vida, mas lá na minha área de serviço, na hora que eu fechei o registro aqui, não parou de sair água aqui em uma torneira. Bom, não parou por quê? Porque provavelmente ela é da caixa d'água. Eu digo provavelmente, né? Provavelmente. Por quê? Porque eu não tenho manômetro. Se bem que eu posso colocar o dedinho lá e ver a diferença de pressão. Mas o manômetro ele vai me indicar se essa água, quantos MCA, ou quantos KPA, ou quantos KGF eu tenho aqui, e o diferencial de um e de outro. Tá certo? Você que já acompanhou as outras aulas sabe o que eu estou falando. Tá? Bom, então aqui eu tenho uma área de serviço abastecida pelo sistema, né? Também da caixa d'água, e aqui abastece também a pia da cozinha. Você já viu, tem muita gente que tem duas entradas de água na cozinha, né? Ele tem a entrada de água da rua e tem a entrada de água da caixa. O certo, gente, na cozinha, o certo é colocar sempre água da caixa. Esquece esse negócio de lavar louça com água da rua, porque você gasta muito mais. O teu consumo é muito maior. Experimenta lavar um copo com água da rua, experimenta lavar um copo com água da caixa d'água. Você vai ver que você vai gastar bem menos. É a mesma coisa do banho, né? Tem gente que adora tomar um banho, aquele banho bem cheio de água, né? Aí vai lá no sistema da rua e liga a tubulação dele no sistema da rua. Né? Gasta muito mais como se fosse da caixa. Ah, mas a minha caixa não tem pressão. Não tem pressão porque não teve projeto, ou o projeto foi mal feito. Porque, por exemplo, aqui na minha casa, nós estamos aqui numa caixa d'água, eu estou a 4 metros de altura, tá certo? Acabou de cair meu celular aqui, peraí. Estou a 4 metros de altura e a minha caixa ainda está mais uns 3 metros de altura acima de onde eu estou. Quer dizer, tem uma pressão magnífica, tá certo? Bom, beleza. É isso aí que a gente gostaria de falar hoje. Depois a gente vai estudar essa casa. Essa casa aqui, eu vou deixar uma pergunta para vocês. Me respondem lá, por favor. Me respondem lá. É uma tarefinha. Essa casa aqui, que sistema que ela tá? Você lembra lá do sistema? Lembra lá que a gente falou dos ramais, tal? Tem o sistema tal, o sistema tal. Uma tarefinha. Me respondam, por favor. Em que sistema essa casa tá? No próximo encontro, nós iremos falar sobre conexão, né? E mais, aonde pode ser que está ocorrendo o vazamento do nosso cliente. Aonde será que está? Né? Gente, fiquem com Deus, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa. Um abraço!